Boa tarde, muito obrigado pela presença de todos. A gente está começando aqui mais um bate-papo com os autores. De cara, eu já queria agradecer o Eugênio e toda a equipe do festival, porque pela primeira vez ela abriu oportunidade para os autores falarem dos seus trabalhos. É claro que as palestras acontecem todo ano, mas dessa vez a gente fez um ciclo de conversa com autores que estão acontecendo aqui no auditório e, ao mesmo tempo, no jardim da Casa Foto em Pauta, que é legal também, depois de vocês darem um pulo ali, que tem um pequeno teatro de arena no jardim que está acontecendo os bate-papos, trazer alguns autores aqui para o auditório, que tem um bate-papo um pouco maior, com possibilidade de fazer a projeção. Eu reconheço muita gente na plateia, mas como a gente está gravando, isso aqui vai ser transmitido, vamos apresentar Ricardo Beliel. Ele é de uma geração de fotojornalistas da década de 70, que, na verdade, você começou um pouquinho antes a fotografar. Qual foi a sua primeira foto publicada? Não, eu comecei, na verdade, nos anos 60, final dos anos 60. Já deixei ele um pouquinho mais novo. Mas eu, na época, não era envolvido com jornalismo. Eu estudava arte no Museu de Arte Moderna do Rio, frequentava a Escola de Belas Artes, a Escola Superior de Desenho Industrial. A minha relação com a fotografia se dava pela arte, né, pelas artes visuais. E depois de algumas experiências pessoais, que não vou me estender aqui para contar, mas experiências muito fortes, né, vividas fora do país, eu me conscientizei que o fotojornalismo, naquela época, seria a forma como eu poderia me expressar esteticamente, politicamente, os meus interesses com história, antropologia, cultura popular, o que seja, né? E isso tudo foi como uma amálgama de interesses que desembocaram no fotojornalismo. E eu comecei a fotografar comecei no jornalismo exclusivamente como fotógrafo no início dos anos 70 e não pensava em ter um percurso tão longo. Acabei ficando 40 anos nisso. E, para completar, ele trabalhou no Globo, na Veja, Placar, uma agência francesa que você morou em Paris, trabalhando por eles, completa aí que eu não lembro todos os veículos. Caminhos da Terra, onde eu fui editor, Viagem e Turismo, onde eu fui editor. Foi um dos meus melhores editores aqui. Viagem. Olha, na verdade, isso é só porque eu estou aqui, mas vamos lá, quais veículos? O Estado de São Paulo, Estadão, Veja, Isto É, Placar, o Globo, Manchete, Fatos e Fotos, Manchete Esportiva. Bom, esses eram os que eu tinha emprego com vínculo empregatício, mas como colaborador, como um colaborador frequente. Por exemplo, a revista da Varig eu fiz por mais de 10 anos, a National Geographic com várias matérias, embora sem vínculos, né, como quase todos os colaboradores. Bom, Caminhos da Terra, onde nos conhecemos, e tantas outras. Quer dizer, o mercado editorial de revistas no Brasil e os jornais Rio, São Paulo, principalmente, eu acho que eu passei por todos. E por que essa apresentação como fotojornalista e trabalhando nos grandes jornais e nos grandes veículos de comunicação? Porque, no fundo, Memórias Sagradas, que ele está lançando aqui com a gente vai ver um pequeno filme e depois a gente começa o bate-papo, tem uma característica fundamental do fotojornalismo e do jornalismo. É um grande livro-reportagem baseado em fatos históricos, onde o jornalista, e aí, gente, fotógrafo também é jornalista, o repórter fotográfico também é, o jornalista vai atrás de uma história, e uma história atrás dos seus personagens e percorrendo um caminho no sertão, principalmente em busca das histórias, e ele resgata uma coisa, no pequeno bate-papo que a gente teve, ele resgata fotógrafos do sertão anônimos, em função da história que ele vai atrás. Então, é um grande livro-reportagem, que é um livro referência. Quando eu vi o livro, eu lembrei do Baile Perfumado, que conta a história do Benjamin, que depois a gente vai falar um pouco dele, e tem poucos livros de referência sobre esse assunto. E isso, para a gente, é legal, porque é um jornalista que traz um livro de fotografia para um festival que acaba tendo uma grande base histórica e é uma documentação que vai ficar para sempre. E aí a gente vai ver um pouquinho desse trabalho num filme de 1 minuto e pouquinho para apresentar o livro. Deixa eu só fazer um breve comentário sobre esse filminho.
que eu fiz isso para fazer a divulgação do pré-lançamento do livro, ou seja, enquanto o livro estava em processo de finalização de edição. O que é curioso nisso é que eu abro com a fala de um dos personagens, infelizmente já falecido, que é o Cadinho Machado, que era um sertanejo que foi coiteiro de Lampião, Corisco, Pancadas, vários grupos de cangaceiros. E todos esses personagens do livro, eles contam suas histórias pessoais relacionadas a essa temática do cangaço. E ele aqui fala, na verdade, a ideia de tê-lo aqui falando é mais para ter a voz do personagem, a forma como eles falam, a presença, o olhar, o gesto com a mão, que isso é fundamental. O livro ele tem fotografias e textos, ou seja, eu trabalho com linguagem visual e de texto, mas o que eu sinto falta é de ter a presença física dessas pessoas com as quais nós convivemos, né? E eu quero também enfatizar aqui a presença aqui da Luciana Nabuco, que está ali na frente, que é a minha mulher, e que foi parceira nesse livro e que esteve presente em quase todas essas viagens e entrevistas, e ela foi uma das pessoas que estava aqui ao nosso lado entrevistando o seu Cadinho Machado. Bom, vamos lá, então, para não tomar muito tempo. Olha, era um cheiro tão louco que o senhor, olha, com distância longe, sentia. Bastava dizer, os cangaceiros vai passando por aí, que o cheiro, o perfume deles está passando. Uma coisa que é legal ressaltar é que esse é um projeto contemplado pelo Rumos, que a gente passa por um momento bem complicado na cultura, que é sempre legal citar os patrocinadores. Vocês vão ver que tem um banner de patrocinadores. Hoje a cultura depende cada vez mais desses editais, projetos, patrocinadores para viabilizar projetos como esse. E a primeira curiosidade é, você não é do Nordeste, você é carioca. Como essa história surgiu? Por que Memórias Sangradas? Que a gente já fala há mais de 10 anos no projeto. Bom, eu sou carioca da Gema, né? Dá para perceber pela minha forma de falar, né? Embora eu tenha morado em muitos lugares, inclusive fora do país, tenho uma vivência pessoal forte sobre, né, culturas e lugares bem diferentes. O próprio Nordeste eu tive uma convivência grande, embora como jornalista, né, não tenha vivido lá. Mas esse tema sempre frequentou a minha vida desde a infância. Minha mãe era professora de História e Geografia, meu pai também era jornalista, mas principalmente minha mãe, ela adorava esse tema do cangaço, talvez por ser professora de História, e nós tínhamos muitos livros sobre esse tema em casa, né? Ou seja, desde criança eu convivi com essas histórias, e também nos anos 60, principalmente, nós íamos ver todos aqueles filmes sobre cangaço, porque o cangaço se tornou um tema muito usado, principalmente pelo cinema novo, a Vera Cruz também, tipo, vários filmes que se tornaram clássicos do cinema brasileiro. Isso tudo foi muito importante para mim, formar um imaginário sobre esse assunto. E eu, como jornalista, eu estava em 2007, e aí eu me antecipo, talvez, não sei se é uma pergunta que você faria. Em 2007, eu estava fazendo uma matéria para uma revista europeia chamada GEO,
que é tipo uma National Geographic europeia, sobre o Rio São Francisco. Fizemos, eu e um outro jornalista espanhol, do interior de Minas até o oceano, e passando por aquela região fronteiriça ali de Alagoas, Bahia, Sergipe, Pernambuco, eu soube que havia ainda personagens da época do cangaço vivos. Como o tema me interessava, mas não a ele, espanhol, porque na Europa isso não tem muito interesse, assim que eu terminei esse trabalho, eu voltei ao Rio, editei, na época ainda se usava filmes, né? Editei o trabalho, mandei para a Europa e corri de volta para o sertão para encontrar essas pessoas. E aí eu fiz entrevistas de, se não me engano, 7 personagens, porque uma revista você não tem espaço para ir além disso. Não adianta entrevistar 50, 100 personagens, você não vai colocar essas histórias ali, vai acabar deixando alguma coisa de lado. E eu, então, publiquei, inclusive, na Caminhos da Terra, que o nosso querido Valdemir foi o editor, e não só ali, publiquei em algumas outras revistas, mas nessa época a minha atividade como jornalista era intensa, então eu terminava um trabalho, imediatamente me envolvia com outro e o assunto ficou guardado. Em 2014 ou 2015, já com a Luciana, eu comentei com ela que nós poderíamos retomar esse trabalho, embora eu não tivesse certeza de que forma a gente poderia encontrar personagens ou que material a gente teria, né? Claro, eu falo isso porque assim eu tinha total consciência de aonde ir, que lugares, possibilidades, nomes de pessoas, contatos. Não é uma coisa feita aleatoriamente, né? Afinal de contas, jornalistas, antes de qualquer coisa, apuram informações, planejam o seu trabalho. Não é uma aventura, né? Mas nós não tínhamos nenhum compromisso, nem com editoras, nem com ninguém. E a nossa intenção, inclusive, era exatamente que esse trabalho não estivesse preso a compromissos editoriais. Nós queríamos desenvolver o trabalho sem um prazo definido, sem dinheiro, sem orçamento para viagem. Foi um autofinanciamento, foram 10 viagens feitas por iniciativa própria. Eu brinco dizendo que muitas pessoas trabalham o ano inteiro e, quando tem férias, vão para a Disneylandia, gastar dinheiro na Disneylandia, em Orlando, nesses lugares. Eu prefiro gastar dinheiro viajando no deserto do Saara, na Amazônia, no sertão brasileiro, que, para mim, me alimentam muito mais a alma e até, talvez, o bolso, de alguma forma, embora nesse trabalho tenhamos gasto muito mais do que ganhamos ou iremos ganhar. Mas, de qualquer forma, então, aí, a partir disso, nós fizemos 9 viagens a diversos lugares dos sertões nordestinos, dos 7 estados nordestinos por onde andaram esses cangaceiros, e nos lugares mais isolados possíveis. Sempre que tínhamos informações sobre personagens ou lugares que foram palco dessas histórias, desses fatos, nós fomos ao encontro dessas pessoas e desses lugares. No processo de produção, quando a gente está em revista, vamos falar em revista, que a gente tem um tempo maior, a gente acaba viajando, preparando o máximo que dá, mas a gente está falando em revistas mensais, que a gente fica ali uma semana tentando achar personagem antes, e se Deus ajudar no local, a gente se vira e vai achando personagens. Só que esse livro, além de conter muito personagem, você tem uma bagagem histórica pesada. Qual foi o processo? Vocês pesquisaram muito, tem muita referência pré-viagem, ou vocês também garimparam os personagens e as histórias nos locais como a gente fazia em revista? Sim. Bom, como eu falei, né, eu já tenho uma biblioteca não só sobre esse assunto. Eu e Lu, nós somos adeptos dos livros, ou seja, somos pessoas antiquadas, né? Produzimos e consumimos livros, né? E eu tenho já há muito tempo uma quantidade grande de livros sobre esses assuntos, sobre história de forma geral, que é um tema que me interessa muito. Eu até deveria ser historiador em vez de ser jornalista. Acho que eu me tornei jornalista até exatamente porque eu acho que o jornalista trabalha com a história do presente e você se sente um agente da história e não apenas um estudioso, né, de um tema passado. Bom, mas então eu já conhecia muito bem o assunto, tinha as referências dos nomes, dos lugares e tinha vários contatos de pessoas nesses lugares. Uma coisa que eu faço questão de enfatizar é que existe no interior dessas áreas sertanejas muitos locais, pessoas
com níveis de instrução os mais diferentes possíveis, produzindo literatura de pesquisa sobre o cangaço. Geralmente essas pessoas têm relações familiares, são descendentes dessas famílias, ou seja, eles têm relações históricas e familiares com essas histórias, para o bem e para o mal. Para o bem porque tem uma intimidade com o assunto, para o mal até porque às vezes puxam o assunto para um lado, principalmente quando existe essa divisão de interesses entre cangaceiros e polícia, e aí uns defendem um lado, outro do outro. Mas essas pessoas são muito importantes como contatos, porque tem muita informação, e essa produção literária que é feita aí nessas regiões, infelizmente, é muito regionalizada. São livros que não têm, são autopublicações em geral, não chegam aqui ao Rio. E existe toda uma comunidade de pesquisadores. São pessoas com quem eu tive muito contato e nos ajudaram bastante também, né? E eu sempre faço questão de dar importância a essas pessoas. E toda a questão de planejamento, bom, a pesquisa histórica, nós visitamos essas instituições, como Instituto Histórico Geográfico, bibliotecas, todas as fontes de documentos que foi possível ter acesso, nós fomos, inclusive, para reproduzir páginas de jornais, algumas páginas de jornais estão no livro. Uma coisa que era muito importante era conferir se as histórias contadas por esses personagens tinham um fundamento histórico, para evitar que houvesse algum nível de fantasia ou não digo mentira, mas de um exagero, né? O incrível é que nada do que foi dito por essas pessoas, e tudo foi gravado, né? Gravado em áudio, não em vídeo, tudo sempre bateu com as versões históricas que estão registradas em documentos ou livros e tudo. Então, ou seja, o valor da palavra dita por esses personagens a partir das suas vivências, e por isso o nome do livro é Memórias Sangradas, porque é um livro que trata de memória, porque ele não é um livro de história num sentido indireto do historiador que procura informações em documentos, mas que não tem a pegada humana. Esse é um livro, por isso, um livro de reportagem, porque tem a voz dos personagens e sangradas, no sentido do texto do livro, porque havia o hábito, né, de cangaceiros e volantes, não só isso, mas assim, um hábito do sertão de sangrar o gado, né, para matar o gado, né, com um punhal, como se faz na Península Ibérica, né, nas touradas. O sertão é um espaço em que existe, ou existia mais ainda no passado recente, de tradições ibéricas que vieram com a colonização, né? Muito da cultura sertaneja deve muito à cultura ibérica. Bom, e aí matar o gado com o punhal, com o facão, e volantes e cangaceiros matavam seus inimigos espetando um punhal, geralmente grande, aqui na clavícula, que vazava o coração, o pulmão, a pessoa morria imediatamente. Mas, na verdade, o Sangradas, nesse livro, ele tem um sentido de serem memórias viscerais, de coração aberto, sabe, de uma intimidade exposta e compartilhada com nós dois, que dificilmente você encontra num livro de história, né? Porque é uma coisa mais fria, distante, né? É um livro de memórias, é um livro de pé no chão, sabe, olho no olho e presença humana. E nesse sentido de resgatar essa memória, você resgata uma memória visual com fotografias, tanto do Benjamin, que eu queria que você falasse um pouco dele, como de fotógrafos anônimos que registraram o Bando de Lampião e esse sertão dessa época do cangaço. Como foi resgatar essas imagens e como foi para você a influência dessas imagens na sua produção fotográfica durante o projeto? Então, como eu falei, eu fui jornalista por 40 anos e boa parte disso apenas como fotógrafo, tanto que muita gente me conhece como fotógrafo. Mas metade desse percurso como jornalista, eu brinco que em um determinado momento
eu demiti os patrões, né? Me tornei independente e eu passei a escrever e fotografar. E foi essa época que, inclusive, nos conhecemos, porque eu era um colaborador das revistas que ele editava. Então, assim, o meu domínio sobre o texto e a fotografia, eles caminhavam paralelamente. Durante o trabalho de campo, a nossa ideia, nós não tínhamos assim um planejamento pré-estabelecido do que é isso ou aquilo. Nós não queríamos impor os nossos pontos de vista sobre a história dos outros. Nós queríamos ter o material em mãos, tanto o material coletado de histórias e tudo, mas como as fotografias, o que fosse. E aí nós começamos a descobrir fotografias impressas em papel, feitas naquela época, nos anos 20 e 30, né? Porque nos livros sobre cangaço, que são livros publicados, né, existe a reprodução de muitas dessas fotografias retocadas, restauradas, ou seja, você tem a publicação da imagem, mas o que para nós foi surpreendente e muito rico e interessante é que as fotografias impressas, elas tinham uma identidade, assim como as próprias pessoas, porque estavam arranhadas, rasgadas, mofadas, ou seja, elas tinham marcas do tempo, elas tinham historicidade, assim como as pessoas que têm rugas no rosto, ou seja, uma pessoa de 90 anos, ela não tem uma cara de 20 anos, ela carrega 90 anos de história na cara. E essas fotografias também elas tinham história. Quem tocou naquelas fotografias foram aquelas pessoas dos anos 20 e 30, que talvez tenham ali resquícios de impressões digitais, sabe? Isso tudo era muito legal, porque essas fotografias elas tinham uma vida própria, e elas passaram a ser tratadas como personagens do livro. E, a partir disso, eu comecei a buscar informações sobre quem eram esses fotógrafos. Porque nessa história do cangaço, fala-se muito de um único fotógrafo, que é o Benjamin Abraão, que foi um imigrante libanês que veio para o Brasil nos anos 30 e, como imigrante, com nada no bolso, chegou em Recife, tinha uma comunidade de libaneses, alguns parentes dele, mas ele foi para o sertão e se tornou secretário particular do padre Cícero, e fundou um jornal em Juazeiro e tudo mais. Bom, e ali ele conheceu o Lampião, porque o Lampião foi convocado para se incorporar aos batalhões patrióticos para lutar contra a coluna Prestes. E não, acabou indo lá, recebeu uma patente fictícia de capitão, mas principalmente recebeu muito armamento. E o Benjamin Abraão conheceu ele nessa época. Quando o padre Cícero morreu, ele não tinha mais o apoio político que tinha ali em Juazeiro, ele era um aventureiro, uma pessoa que tinha uma visão assim empreendedora. Ele foi à Fortaleza e falou com o Ademar Albuquerque, que era pai do Chico Albuquerque, que talvez alguns de vocês conheçam, que foi um fotógrafo importante, principalmente em São Paulo, na publicidade e tudo. Bom, e o Ademar Albuquerque tinha a Aba Filme, emprestou para ele um equipamento fotográfico, deu uma importância em dinheiro, pouca, mas o suficiente para ele ir para o sertão, e ele andou meses no sertão atrás dos cangaceiros, e conseguiu filmar. São esses filmes que a gente vê até hoje, são os únicos filmes que tem sobre os cangaceiros. E fez algumas fotografias. Aquilo causou uma repercussão muito grande, tanto houve assim, uma certa fetichização do cangaço para o público, né, como os bandoleiros, aventureiros e tudo mais, assim como também uma identificação visual deles. Tanto que o governo do Vargas se sentiu humilhado com isso e, provavelmente, o Benjamin Abraão foi morto a mando dessas pessoas que tinham poder nas mãos, porque aquilo foi uma afronta ao governo. E também o Vargas, imediatamente, deu ordem às autoridades policiais lá de Alagoas e Pernambuco de matar imediatamente o Lampião, que foi feito. Porque até aí o Lampião era uma pessoa que transitava nos territórios dos coronéis sertanejos, atendendo aos interesses desses coronéis. E Lampião nunca foi um revolucionário social, nada disso. Ele recebia armamento, apoio dos coronéis e essa coisa toda. Era um coronel nômade. Tem lá suas qualidades e seus defeitos, e o livro pretende isso, não mitificar nenhum personagem, é tornar essas pessoas, que elas já foram e são, né, seres humanos complexos com qualidades e defeitos, e vítimas da realidade em que vivem.
voltando à questão dos fotógrafos, na medida em que a gente foi descobrindo essas fotografias passaram a ter uma importância muito grande, e eu as reproduzi sem pegar nenhuma fotografia, porque, infelizmente, muitos pesquisadores vão ao sertão e se apropriam das coisas dessas famílias, que são famílias humildes, muitas vezes, que emprestam a fotografia para uma pessoa que mora em Recife, mora em São Paulo, no Rio, não sei, e não devolvem mais. Bom, o que eu fiz, no máximo, foi fotografar e depois buscar as histórias desses fotógrafos. E são histórias impressionantes, maravilhosas as histórias. Fui localizar os nomes, as origens, onde moravam, as circunstâncias em que fizeram as fotografias. Eu vou dar apenas um exemplo, porque o nosso tempo não é muito longo, né? Quando o Lampião invadiu Mossoró e foi rechaçado pela população, ele imediatamente fugiu para a cidade de Limoeiro, no Ceará, que é fronteira próxima ao Rio Grande do Norte. Mas são, se não me engano, 40 quilômetros de distância entre Limoeiro e Mossoró. E ele chega em Limoeiro, a população, com muito medo deles, botou para fora a polícia, recebeu eles com festa, banquete, música, baile e tudo mais, para que eles não fizessem nada contra a cidade. E aí o Lampião, depois de se banquetear lá com o juiz, com o pároco, ou seja, com a elite da cidade, e ele era um bandoleiro, né? Ele forma todo o grupo de cangaceiros em frente a um hotel em que eles estavam, próximos, e se deixa fotografar. Se deixa não, porque os cangaceiros eram muito vaidosos, eles adoravam ser fotografados, e por isso tantas fotografias foram feitas no sertão. Ele é fotografado por um fotógrafo local chamado Chico Ribeiro, que usava uma câmera grande, daquelas de madeira, tripé, placa de vidro, que ainda era usado naquela época, e ele faz uma foto que se tornou um clássico da fotografia do cangaço. E esse senhor, bom, na época não era um senhor, mas esse Chico Ribeiro, ele era um tipo fotógrafo lambe-lambe da cidade, ele próprio revelava as placas dele, mas aquilo era uma coisa demorada. E aí o que ele faz? Ele, com medo de que aquilo ali, não sei, ele pega as placas de vidro, bota numa bolsa e vai de bicicleta de Limoeiro até Mossoró, atravessando a Caatinga, naquele calor de 50 graus, poeira, aquela coisa toda, para revelar as fotos em Mossoró, porque tinha um jornal lá. Mossoró era uma cidade economicamente boa. E ele leva no laboratório do jornal lá. E os laboratoristas revelaram as placas dele, só que gravaram nas placas de vidro o nome do dono do jornal, que era o dono do laboratório, era um fotógrafo amador. E como o dono do jornal fazia as fotos, naquela época pouca gente fotografava, então, como ele fazia as fotos para o jornal, os laboratoristas imediatamente assinavam o nome dele. E muitos dos livros publicados agora sobre o cangaço reproduzem essa foto e botam o crédito do dono do jornal. É como se a foto lá do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, tivesse o nome do Frias, como autor da foto, né? É um absurdo isso. E a história desse cara é maravilhosa. Então, a história dele se confunde com a história do cangaço, porque são histórias de aventura, de coragem, sabe? E tudo isso constrói toda uma novela histórica, né? A gente não tem como deixar isso de lado, né? E como foi organizar esse conflito entre o escritor e o fotógrafo? Porque muito do que você está contando aqui não é na fotografia que você vai ver isso. Não. Você precisa do texto. E você tem um livro que tem uma base histórica que carece de muito texto. Claro que o livro tem muitas páginas, mas esse conflito entre dar mais espaço para texto ou mais espaço para foto, como que você conviveu com esse dilema? Bom, fotografia, eu acho que a fotografia, claro que a gente pode manipular a fotografia depois, é uma pós-produção, mas a fotografia, a princípio, é uma fotografia documental que tem um caráter, né, na sua origem, de um jornalismo, né, não um jornalismo factual, como a gente vê nos jornais, mas um jornalismo mais ensaístico, né? É uma relação com o imediato, com a realidade. Então, enquanto eu fotografo, a minha relação é com as pessoas, né? Com o olho no olho, com a percepção que eu tenho daquela realidade ali. E escrever é uma reflexão sobre isso, né? Quando eu sento para escrever, e quem escreve sabe disso, é sempre uma luta, né? Interna, né? Você escreve, reescreve, revisa, acrescenta coisas,
pesquisa, traz informações para enriquecer o texto, já é um outro processo bem diferente. Só que são duas coisas que se complementam muito. Eu fui também professor universitário em cursos de jornalismo, e uma das coisas que eu propunha aos meus alunos era exatamente reproduzir, aí, em aula, né, pedia que as pessoas desenhassem, mesmo que toscamente, dependendo da habilidade de cada um, que a gente lesse textos que tinham uma pegada visual. E aí eu tenho, mas de escritores, Garcia Marques, vários outros, que têm uma narrativa de texto que te estimula a visualidade daquela narrativa, né? Como no rádio, antigamente, a gente, quando ouvia radionovela, né, a gente tinha uma imaginação muito maior do que vendo novela de televisão, porque você está a imagem ali. Então, esse tipo de exercício de você associar texto, imagem agora, eu acho que são narrativas que caminham paralelas, né? Porque o texto ele tem uma coisa de sugestão. Quando eu narro, por exemplo, no livro, vários episódios, como, por exemplo, a batalha lá na Grota de Angico, que morreram os cangaceiros, né, ali eu procuro sugerir que as pessoas se sintam ali naquela batalha, que as pessoas se transportem, né, no tempo para aquilo ali e vivenciem aquilo, né? E a fotografia eu não quero fazer isso com as pessoas, eu não quero enganar as pessoas, tipo assim, eu estou te levando para uma realidade. Não, vocês estão vendo uma fotografia que eu fiz. Pronto, ponto. E como lidar com o mito do Lampião? Porque essa coisa de quem conhece o sertão sabe que você tem dois lados, é quase bipolar. Alguns amam, outros odeiam. Como lidar com isso de uma forma mais independente, com um certo distanciamento? Porque a partir do momento que você está com os personagens, você se acaba envolvendo com a história de cada um. Como lidar com esse mito sem tomar partido? Na verdade, esse mito foi criado pelos meios de comunicação, né? Porque a partir do momento que o filme do Benjamin Abraão e as fotografias foram publicadas na imprensa litorânea, né, das capitais, eu digo litorânea porque não foi só no Rio, mas em Recife, Fortaleza, nessas cidades, as capitais litorâneas, e essas pessoas, esse público, não tinham uma experiência de vida com o sertão. Poucas pessoas tinham ido ao sertão nessa época. Então, criou-se todo um mito, né, uma dualidade de herói ou bandido, e politicamente, inclusive, se usou muito a imagem do Lampião como um líder revolucionário, coisa que nunca foi. Então, o que me interessa muito mais, não só nesse assunto, como de forma geral na vida, né, eu acho que assim, são seres humanos, né? São personagens da história do Brasil. A gente poderia ter feito um livro sobre a história da China, ou de outro lugar qualquer do planeta. Mas, assim, são seres humanos, né? Cada um com suas características culturais e históricas. Mas, assim, o que me interessa é o ser humano, é quem está por trás disso, e não transformá-lo em herói ou bandido. Então, o Lampião, não só o Lampião, por exemplo, o Padre Cícero, eu trato ele dessa forma. Ele é tratado como um santo, mas ele não é um santo, ele era um homem que tinha um poder político muito grande, foi prefeito, liderou uma revolta armada contra o governo do Ceará, sabe? Era uma pessoa que lidava com bandidos e com romeiros e incentivou comunidades sociais, né, em que todos compartilhavam a produção, ao mesmo tempo era amigo dos coronéis, né, bancou lá o Lampião para lutar contra o Prestes, que na época era quer dizer, uma possibilidade de renovação daquela sociedade feudal. Ou seja, mas era um ser humano. O Lampião igual. O Lampião, eu estava até falando ainda há pouco com o Renato Soares, querido Renato Soares, que está aqui do lado, que assim, o Lampião, na verdade, ele era, não quero usar a palavra vítima para colocá-lo como uma... Né? Mas, assim, o Lampião, ele o que é interessante nessa história é que tudo isso é o Brasil hoje. Sabe? O Brasil está presente nessa história. Por exemplo, a questão fundiária, né? A família Ferreira, que era a família do Lampião, e que tinham vários filhos dessa faixa de idade, e boa parte dos cangaceiros se tornaram cangaceiros ainda na adolescência,
porque eram pessoas que eram fruto da questão fundiária. Por exemplo, a família Ferreira estava no meio de uma guerra de famílias, os Pereiras e os Carvalho, que brigavam politicamente e eram proprietários de terras. E eles acabaram sendo expulsos do sítio deles e foram morar próximo a Nazaré, num povoado. Ou seja, eles foram perdendo as suas propriedades, as suas posses, ou seja, o que é? É o drama do sem terra hoje no Brasil. Então, o sem terra que se transforma num bandido. Quantas adolescentes em favelas, principalmente no Rio de Janeiro, se tornam bandidos porque são pessoas que vivem num gueto social que é uma favela. Não estou dizendo que o bandido lá, o cara que matou 30, ele não é um criminoso. Ele é um criminoso e deve pagar por seus crimes. Mas qual é a origem disso? Que Brasil é esse, sabe, em que transforma pessoas que são, não digo vítimas, que eu não gosto dessa palavra, mas são a consequência desse drama social e os transforma em heróis ou bandidos? Cara, sabe, isso é o Brasil. A relação das mulheres com os cangaceiros fala muito da questão do feminicídio, da violência contra a mulher, do machismo, sabe? Tudo isso. Muitas dessas mulheres que foram para o cangaço foram sequestradas para viver com os cangaceiros, mas muitas delas se apaixonaram por esses homens também e viveram com eles até o final da vida. Então, existe muito ali de romance, de amor, de violência, mas todos eles falam do Brasil, ou seja, todos eles falam de nós todos. Nós somos Lampião, Maria Bonita, sabe, Curisco, nós somos um pouco de todos eles. Com isso, gente, eu vou abrir para algumas perguntas. A gente está falando muito do Benjamin Abrão e de um filme que retrata a vida dele, que é Baile Perfumado, tá? Quem não viu, vale a pena ver. Baile Perfumado usa o Benjamin como fio condutor para contar a história de Lampião, e todas essas imagens que a gente falou aqui estão presentes no filme. Alguém tem alguma pergunta? Tem um microfone que vai chegar ali, a gente tem um tempinho de umas 3 perguntas e a gente encerra esse. Na verdade, eu não vou fazer uma pergunta, Ricardo. Você lê um trecho curtinho sobre como é que chama? Um campo de concentração no sertão. E isso é uma coisa assim que eu fiquei assombrado. Foi um campo de concentração. Você poderia ler esse trechinho, porque é uma coisa realmente assombrosa. Esse é um fato pouco conhecido no Brasil, porque no final do século XIX, início do século XX, com as secas no Nordeste, houve assim grandes fluxos de imigração de retirantes sertanejos para as capitais. E isso começou a assustar essas capitais, né? Então, em 1932, criaram... que aqui eu trato dos campos de concentração na área próxima a Crato e Juazeiro, mas, se não me engano, tiveram 5 campos de concentração no Ceará, em que eles aprisionaram cerca de 80 mil pessoas, para que essas pessoas não fossem para Fortaleza, nem o Crato, nem o Juazeiro, que eram as principais cidades, porque essas cidades, naquela época, estavam sendo embelezadas por essa estética e esse modo de vida da Belle Époque parisiense e tudo mais. E aquela gente miserável não convinha às elites dessas cidades receber. Então, criaram campos de concentração em que as pessoas eram alimentadas diariamente apenas por uma cuia de farinha. E muitos morreram. E existem até hoje resquícios desses campos com ruínas das casas e dos locais, e existem muitos historiadores que trabalham sobre isso. Não é um fato desconhecido, pouco divulgado, mas não desconhecido. E aí até aqui eu teria que procurar aqui onde pegou de surpresa. Mas eu não vou ler o texto. Não, eu não vou ler o texto inteiro, porque também toma tempo, mas eu vou ler apenas uma frase do cangaceiro Volta Seca, porque aí relaciona essa questão dos campos de concentração ao cangaço. O Volta Seca falou o seguinte: naquela época, se Lampião quisesse andar com 2 milhões de homens, ele andava. A fome é um negócio terrível. Todo mundo queria acompanhar ele. Tinha comida. Entende? Mais alguém?
Gente, Oi, então... boa tarde, Ricardo. Eu gostaria que você falasse mais, eu tive a oportunidade de ver o poema da Luciana, né? Então, eu gostaria que você falasse mais da participação dela. Bom, a Luciana é fundamental nesse livro, né? Por isso que eu sempre falo nela. Esse livro, ele começou, quer dizer, esse trabalho, como eu comentei, ele começou antes, em 2007, quando eu estava produzindo um trabalho sobre o Rio São Francisco e acabei produzindo reportagens, mas quando eu me dei conta de que esse trabalho poderia ser ter o corpo que teve, né, no sentido de produzir um livro, talvez, quem sabe, a exposição foi exposto na Espanha como exposição, ou seja, que sai desse âmbito do jornalismo, das revistas e tudo mais, foi quando eu passei a ter a Luciana como minha parceira de trabalho, em que foi fundamental nas viagens, nas entrevistas, nas pesquisas, e ela é uma grande poeta e uma grande ilustradora, embora aqui no livro não tenha ilustração dela, mas ela é uma ilustradora premiada, né, e autora de livros, que são os livros dela, né? Então, a gente tinha pensado inicialmente em que ela também tivesse uma produção de texto do livro, no livro, mas a qualidade poética do texto dela, que é bem diferente do meu texto é um texto reminguiano, né? No sentido de um jornalista que faz literatura, né? Que tem um pé no chão, e o texto poético ele vai além disso, ele tem uma capacidade de interpretar a realidade que é fantástico, então ele tem que ter um espaço próprio, né? Então, o que a gente pensou era isso, vamos abrir o livro com um texto com essa linguagem poética, com essa qualidade poética, e fechar o livro também. Então, tem um prefácio e um pós-fácio que se diferencia do texto do miolo do livro, que é um texto com uma pegada mais realista, e os textos poéticos, eles extrapolam essa realidade com uma visão mais, né, muito mais rica, talvez, né? Por isso que é tão tocante. Gente, é isso. Tem outro autor vindo conversar. Super obrigado, Ricardo. É um prazer conversar contigo aqui depois de tanto tempo.